Bem-vindos e muito bom começarmos outro encontro para continuar nossas explanações sobre o direito do trabalho. No nosso encontro anterior, eu mencionei, falando sobre as fontes do direito do trabalho, eu mencionei a pirâmide hierárquica das fontes que é baseada na obra do Hans Kelsen. E falei que tinha 2 pontos na teoria do Hans Kelsen que eu discordava, mas achava que não estava nem sendo original, porque muitos autores, doutrinadores, juristas, após ele, já questionaram esses 2 aspectos. O primeiro deles é a posição da pirâmide. Toda pirâmide, obviamente, tem a base embaixo, né? E o ápice, o ângulo superior, virado para cima. Mas aqui dá-se uma visão contraditória com o acúmulo de normas que nós vamos hierarquizar aí dentro da pirâmide. Porque a pirâmide mostra exatamente que nós temos uma hierarquia das fontes do direito. Mostra exatamente que essas fontes vão se autorizando seguidamente, sucessivamente, até chegar naquela ordem mais restrita, mais comezinha, mais concretizável da nossa vida, que é a nossa determinação de conduta, o nosso condicionamento a nos comportarmos, termos uma conduta, que é mais ampla do que comportar, de acordo com o ditame legal. E aí, primeiro, então, nós precisamos de ver por que eu estou falando uma hora em norma e outra hora em fonte do direito. Norma eu falo quando eu estou frente a uma determinação para o meu projeto de conduta, para o meu comportamento. Quer dizer, é algo que me obriga diretamente. Esteja ela num contrato, numa decisão coletiva da Justiça do Trabalho, que esteja num regulamento de empresa, numa lei, numa portaria, na própria Constituição. Quando ela afunila e chega a ser aplicável ao meu comportamento, à minha conduta, então eu tenho a visibilidade dessa norma a que eu estou obrigado a obedecer. Da mesma maneira, quanto às garantias, as determinações benéficas, os preceitos garantes que me aquinhoam com uma faculdade jurídica que é de escolher meu próprio comportamento e, às vezes, até escolher o do outro, determinar o que o outro vai fazer. Quer dizer, eu passo a ser um detentor do comportamento fixado pela norma para a convivência entre os homens. E se eu sou detentor desta fonte de disciplina da vida alheia, é porque um outro qualquer, ao qual a norma também se direciona, vai ser o obrigado dessa norma. Então, eu, como garantido, como autorizado a exigir que ela se cumpra, que a conduta se cumpra e que eu receba os benefícios dela, o outro é determinado que se comporte de maneira a construir esses meus benefícios, esses benefícios a que eu tenho direito. E aí, quando ele está construindo esses benefícios para mim, ele está determinando uma conduta impositiva para o outro, que vai ser, então, o obrigado.
E aí, isto é norma. Agora, como é que eu vou saber quais as normas que me obrigam, quais as normas que me facultam, quais as normas que me garantem? Eu vou saber olhando em que ponto dessa hierarquia das normas que está descrita, que está incluída, hierarquia das fontes, que está incluída uma norma pertinente àquela situação em que eu estou vivendo. E, então, é ela que vai regir não só a minha vida, mas também a do outro com o qual eu me relacionei, numa relação jurídica. Seja ele o obrigado, ou seja ele o favorecido pela norma, seja eu o obrigado ou eu detentor do direito. E isto é a norma. E ela não sai andando por aí sozinha, ela é, do ponto de vista prolativo de uma conduta, ela é neutra, ela é paralisada. O que a transporta, o que a comunica, o que a faz aparecer para o mundo é a fonte. Então, a fonte é um compêndio de normas. A fonte não é o compêndio das normas porque elas se integram nela, mas porque ela reúne e expõe a norma para os cidadãos a que ela visa atingir, a que ela visa disciplinar a conduta. E então, o que é essa fonte? É uma memória escrita, é uma memória gráfica, é uma memória falada, é uma deliberação anterior, que o princípio da anterioridade evita que a gente aplica norma mais nova a fatos mais antigos, a comportamentos mais antigos, mesmo porque seria, na maior parte dos casos, impossível se adequar o comportamento, obedecer, que seja um comportamento adequado, obediente à norma que foi feita depois. Eu ainda não a conhecia, ela não era conhecida, ela não era nem sequer existente. Mas então, essas normas existem abstrata e imaterialmente. O que dá materialidade a ela, o que dá conhecimento para nós da existência e da cogência dela, é a fonte. A fonte, começamos comparando com uma fonte de água minando lá do solo, falamos no uso dessa palavra fonte para diversas outras disciplinas, sempre como um começo, sempre como uma abertura de uma determinada alternativa. E agora vamos continuar esse estudo das normas, ou melhor, das fontes, porque normas nós vamos ver depois, dentro das fontes, e vamos começar esse estudo das fontes mostrando para os diversos ramos do direito, que aqui não é só do direito do trabalho, que elas se hierarquizam, que elas têm algumas que são impositivas para as sucessivas, as que vêm em seguida, as que são de um nível hierárquico inferior. Inferior, o nível hierárquico quer dizer não atinge o poder de determinar aquele degrau inferior que tem a norma que a autorizou a existir ou a ser criada. E aí vem algo bastante importante. É que essas normas se hierarquizam, e aqui eu volto a falar em Hans Kelsen, de acordo com um princípio fundante do sistema. Na aula anterior, eu mencionei esse princípio e falei que, para Hans Kelsen, era uma norma, ele dava o nome de norma hipotética fundamental. Vejam, aqui eu já voltei a falar de norma, e dessa vez, necessariamente, eu tenho que falar de norma, porque foi a figura nominada por Hans Kelsen. Já que eu estou passando para vocês uma noçãozinha da obra de Kelsen, das propostas jurídicas de Kelsen,
eu tenho que respeitar a nomenclatura dada por ele. E aí vem o que eu queria falar. É que esta norma hipotética fundamental não existe. Por ser uma hipótese, ela é apenas uma conjetura, uma ideia, uma proposição que surge em nosso pensamento. No caso, no pensamento do Kelsen. E, com isto, ele visa dar um caráter sistemático ao direito que não fuja das considerações do pensamento da filosofia jurídicos. Quer dizer, passando para os efeitos os efeitos da pirâmide de novo, os efeitos geométricos e da própria pirâmide, cujos limites têm que ser seguidos pela própria norma. Eu estava falando aqui da hierarquia, quer dizer, eu tenho um limite abaixo que deverá ser menor, mais curto, menos impositivo e autorizado e criado por alguém também autorizado, no grau que detém superioridade sobre aquele. E aí, tem um outro limite superior imposto a ele pelo grau hierárquico de normas que autorizou a sua criação e autorizou determinada pessoa, determinada instituição, determinado grupo social a proceder a esta criação. Toda vez que se cria uma norma, impõe-se a alguém o cumprimento dela. Toda vez que se cria uma norma, impõe-se a alguém o direito a ela, a faculdade de aplicá-la, a vantagem que vem da sua aplicação, a garantia que se dá à pessoa de ser a dominante naquele trecho em que ela está sendo favorecida. Isso aí, então, estabelece a hierarquia de normas. E eu falei também que, então, essa pirâmide não era uma pirâmide egípcia, daquela das laterais, das faces lisinhas e apontando para o alto. Primeiro, não é uma pirâmide egípcia porque ela tem degraus. Essa hierarquia que eu estou falando, cada posto nessa hierarquia, cada ponto onde uma norma é depositada nessa hierarquia, é um degrau. É algo que vai aprofundando. Vejam, aqui, ao falar nesses degraus, ao falar neste ponto da pirâmide, eu já estou invertendo. Ao invés de falar que são os degraus acima que tem uma amplitude de poder maior, eu estou falando ao contrário. É que a profundidade, a amplitude de um daqueles degraus normativos serve de fundamento, quer dizer, de algo que está abaixo do degrau superior. Então, nós começamos para Hans Kelsen com essa norma hipotética fundamental e eu expliquei que tanto eu, professor, quanto muitos autores nesses últimos 100 anos, mais ou menos 100 anos, que houve essa proposição de Kelsen, um pouco menos de 100 anos. Então, nesse período, nós fomos criando esses degraus na pirâmide e cada um vinha fundamentado na norma anterior. Só que nós expulsamos da pirâmide a tal da norma hipotética fundamental, porque o direito não é uma hipótese. O direito é uma coerção do comportamento na vida real. Então, esta norma hipotética fundamental, nós estaríamos jogando o direito na mais absoluta abstração. Na abstração equiparada, próxima ou até igual à inexistência. Porque hipótese não existe. Hipótese é uma mera
possibilidade de vir a existir. Eu posso até estabelecer uma hipótese sobre casos passados, sobre silogismos da época da Grécia, sobre os estudos matemáticos de Descartes, Euler, Euclides, Pitágoras, etc. Mas eu estabeleço aquela hipótese com o fito de servir a cadeia matemática, que é também abstrata, só que tem influência direta na vida concreta. Como assim? Se eu pego 3 tomates e 7 laranjas, eu vou ter 10 frutas na minha mão. Isso aí é um cálculo matemático que é uma hipótese concretizadora de um fato da vida, ou ato da vida concreta. No direito, não. No direito, eu não trago hipóteses aparentemente concretizáveis, cristalizáveis, imbuídas na nossa vida diária, de nós e do mundo, igual na matemática. Então, esta pirâmide deixou de ter como primeiro degrau aquele degrau da norma hipotética fundamental. Vejam que ela falou que é fundamental. Fundamento vem onde? No alto do edifício. Fundamento é a torre da igreja com a cruz lá em cima. Fundamento é a conclusão a que eu tirei do meu raciocínio? Nada disso. Fundamento é o chute inicial no campo de futebol. Fundamento, então, é aquilo que eu recebo da realidade para trabalhar em cima dele e, no nosso caso, elaborar, exigir e atuar de acordo com a norma jurídica que, naquele ponto, se fundamentou, se fundou, se afirmou como tal. Então, na atualidade, com o Norberto Bobbio, que para mim é um dos mais brilhantes que existiram nesses últimos 100 anos, com a escola hermenêutica de Frankfurt, Benjamin, Gadamer, uma série de outros que vocês já devem conhecer muito bem, lá da introdução do estudo e da filosofia do direito. Pois bem, então eu tenho essas normas transmitidas, a correia transportadora das normas, o divulgador das normas, o raciocínio, a constatação que faz com que a norma exista, seja conhecida e exija o seu cumprimento, está numa conexão com um fundamento que se introduz na vida social. Não é como uma hipótese lá do Kelsen ou de qualquer outro jurista da época das hipóteses. É a própria realidade. Precisando mais um pouquinho, é a própria realidade humana. Precisando mais ainda, focando mais, apertando mais o nosso foco em cima daquilo, é uma prescrição que tenha uma ligação com a sociedade humana e prescritiva. E como que se dá esse contato com a realidade? Quanto à relação jurídica, nós já vimos. Ele separa pessoas dessa realidade, da tribo, do Estado, do império, do conglomerado humano que exista. Ele separa pessoas e coloca uma dependente da outra. E algumas vezes vice-versa. No caso do pai com o filho, não tem
esse vice-versa, esta reciprocidade. No caso do comandante militar com a sua tropa, não há essa reciprocidade. No caso do Estado tributante, no caso do Estado que convoca para o serviço militar, no Estado que cuida da segurança através da polícia, não existe retribuição. A retribuição não é recíproca, ela vem de outras fontes, ela vem do próprio Estado e cada um de nós contribui para ela, também através de uma norma, portanto, também obrigado com os nossos tributos. E aí forma-se uma roda viva de tributo condicionando o cidadão sendo garantido pela norma, pagando o tributo, que o tributo vai dar essa garantia fática e física às normas que o beneficiam. Então, nós temos aqui que se fechou o círculo benéfico, porque cada uma daquelas atitudes gera um ganho, uma realização de interesses, com a atitude sucessiva que a anterior fixou. E vejo que aqui eu já comecei a falar de atitude, e nós já sabemos que atitude é aquele grau intermediário da conduta em que a pessoa reúne os seus conceitos, em que as convicções da necessidade de obediência, de acatamento, estão presentes na psique dele, na mente dessa pessoa, gerando a parte da conduta humana que se chama comportamento. Então, o direito não está preocupado com a filosofia do ser humano, ele não está preocupado com uma tertúlia literária, com a beleza do seu texto. O texto dele tem que ser preciso para conduzir a uma hermenêutica, a uma interpretação coerente. E isso. Agora, dali, então, daquele texto, que por isso é que ele tem que ser preciso, e por isso é que ele não vai me oferecer apenas a degustação de minhas convicções intelectuais, da minha estética preferida. O que ele vai oferecer, então? Ele vai oferecer o benefício da disciplina da conduta, daquele ato, daquele comportamento humano que foi atingido e determinado pela norma. Então, este é o fim do direito. E, para isso, ele constrange, ele determina, ele retira a liberdade, ele conduz o indivíduo dentro da sociedade no sentido de ele cumprir as obrigações, os deveres que foram a ele atribuídos pelas normas jurídicas. Mas as normas, sendo abstratas, igual eu já falei, vejam, elas não são igual a uma hipótese que eu estou supondo porque não existe. Aqui a norma existe, ela é abstrata e eu sou obrigado a concretizá-la através do meu comportamento. Porque desse comportamento vai se desdobrar o cumprimento da lei, da norma, por um, e o benefício desse cumprimento pelo outro. Então, aí, nós vamos ver que tudo isso acontece com as fontes mais amplas, mais abrangentes, mais grupais, mais sociais, vão abrir a pessoas, a grupos, a instituições dentro da sociedade a possibilidade de fazer uma norma que vem submetida, subordinada àquela anterior que autorizou aquela pessoa a elaborar uma norma. Aquela pessoa, instituição, parlamento, enfim, todos aqueles que em alguma sociedade é autorizado a criar e expor uma nova norma.
É claro que ele vai expor essa nova norma através de uma fonte que ele vai elaborar exatamente para nos mostrar a cogência sobre a nossa conduta. E aí, então, a pirâmide, além de ser de degraus, que em cada degrau eu tenho uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade que vai se restringindo e se acumulando até chegar no senhor indivíduo. Aí é uma pirâmide de degraus. Mas tem uma outra coisa. Eu falei que afastamos a norma hipotética fundamental e colocamos no lugar dela uma ligação com a sociedade. Uma ligação de cultura, de filosofia, de economia, de saber, de intelecto, de ato físico, de experiências de vida, de vivências repassadas pelas diversas gerações de uma sociedade. E, então, nós temos aqui, no lugar da norma hipotética fundamental, nós temos um terreno composto por todos esses aspectos da humanidade, do ser humano, e que lhe inspiram apreciação, interesse e determinação de conduta. Então, dali é que sai o degrau seguinte. Este nem sequer é degrau. Como eu falei, foi expulso. Foi expulsa a norma hipotética fundamental de dentro dos degraus da nossa pirâmide. E ela foi expulsa por quê? Pela substituição dela por essas atitudes, por essa cultura, por essa formação até inconsciente do intelecto humano, da psique humana, da mente humana, que este setor em que eles estão se fragmentando e, ao mesmo tempo, se recompondo hierarquicamente, ele vai partir de fundamentos os mais arraigados possível dentro da sociedade e vai se reproduzindo em normas cada vez mais especializadas, quer dizer, pegando um setorzinho cada vez menor daquele fundamento. Então, esse fundamento constitui a ideologia presente naquela sociedade. E ele está presente na sociedade, não é na pirâmide normativa. Aí vem, eu já tinha falado que tinha 2 novidades contra Hans Kelsen, que uma delas foi retirar a norma hipotética fundamental e substituí-la por esse anteparo de realidade. Esse anteparo que se fixa no próprio entendimento humano, na própria história da formação e da formação daquele grupo social, e mais do que isso, que se forma e se torna presente e parte ou fim do próprio desenvolvimento social, da própria evolução da sociedade humana. Então, ele é a terra onde as raízes das árvores se fixam para gerar tudo que vem depois. Aqui, no caso, não é a árvore, é a pirâmide. Então, ele é o terreno no qual se embasa a pirâmide. E aí vem a outra diferente, que vai tornar isso bastante esquisito, mas, ao mesmo tempo, bastante lúcido, bastante fácil de ser entendido. É que a nossa pirâmide não é como Hans Kelsen vaticinou, toda puxada para cima, até lá no ápice. Não. Aqui ela é invertida. Ela está de cabeça para baixo. Por quê? Porque a grande norma constitucional, grande norma dos alemãos, é que gera, é que fundamenta e que assegura toda a pirâmide das normas. Voltando à ideia de Hans Kelsen, é na Constituição que é criado o Estado com os seus poderes, que, se não me engano, Carré de Malberg falou que esses poderes não são poderes, são funções.
ao Estado se outorgam umas funções, ou porque a sociedade não dá conta de praticá-los, ou porque a sociedade não quer praticá-los. Vejam, nos Estados Unidos, as primeiras e grandes ferrovias ligando o Atlântico ao Pacífico foram feitas por empreendedores individuais que se tornaram riquíssimos com isso, mesmo tendo recebido benefícios do governo para esta missão. Eles se tornaram riquíssimos. Aqui no Brasil, começou da mesma maneira, com o Barão de Mauá se propondo a fazer estrada e vindo empresas inglesas, empresas de construir estrada. Gente, estrada de ferro que eu estou falando. Estradas de ferro aqui no Brasil, concorrendo com o Mauá e levando até a sérias, a graves dificuldades financeiras e empresariais. Então, ele começou a fazer estrada. Mas aquilo ali levou o próprio Barão de Mauá, Irineu Evangelista, à falência, vamos dizer assim. Ele faliu mesmo, foi na atividade bancária, foi quando assumiu o caráter de banqueiro, empresas bancárias, e obteve a oposição da pessoa que era mais necessária que apoiasse aqui no Brasil, o rei, o imperador, melhor dizendo. Então, com o imperador desgostando da atitude do Barão de Mauá, o Barão de Mauá já teve dificuldade para arranjar sócio, teve dificuldade para arranjar crédito, teve dificuldade para arranjar subvenções, teve dificuldade para marcar e se apropriar dos terrenos por onde passariam as linhas, a estrada de ferro. Então, ele teve todas essas dificuldades, mas fez alguma coisa, passou para a área bancária com o dinheiro que ele tinha recebido, nessa alguma coisa, ficou sendo o homem mais rico do Brasil e tendo uma riqueza maior de que o próprio orçamento de muitos países, inclusive do Brasil, inclusive países europeus. Mas depois ele entrou nessa outra fase dos banqueiros, e como naquela época os banqueiros já ganhavam muito dinheiro, mas não eram privilegiados pelas benesses do sistema político e principalmente do sistema jurídico, ele acabou falindo. Mas então foi no outro ramo, foi nesse da estrada de ferro que a gente está falando. E apesar das dificuldades que ele teve nessa exploração econômica. Mas então, de lá para cá, talvez até começado com aquele próprio drama dessas ferrovias iniciais, que o Dom Pedro II, imperador na época, se esforçava para não ajudar, não investir, não outorgar verbas, não valorizar o serviço do Barão de Mauá, mas que estava fazendo estrada de ferro da cidade do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Mas ele convidou, trouxe para o Brasil, estipendiou, fomentou, deu incentivos e estímulos fiscais e para a empresa inglesa, também elaboradora de estradas de ferro e que estava concorrendo com o Mauá. Só que ela estava fazendo estrada, o objetivo dela, algumas ela não fez, do Porto de Santos, do mar no estado de São Paulo, para o interior, para beneficiar os exportadores de café e de outras coisas, conquistas exportáveis. Então, essa estrada foi até Mogiana, daí ela tem esse nome, até Mogi Guaçu, Mogi das Cruzes, tá, aquelas 3 cidades com o mesmo nome, à beira do rio, Mogi Guaçu,
eles levaram a estrada até ali, por isso é que ela se chama Estrada de Ferro Mogiana. Isso há 150 anos atrás, época de Dom Pedro II. Mas, bem, aí esse setor de estradas de ferro ficou apavorante, ficou como um filme de terror, como uma visão de monstro super faminto para a população rica brasileira da época. Porque esses ricos eram o quê? Eram plantadores, exportadores e financiadores de café. Então, eles, nessas atividades dele, eles eram cruéis escravocratas. Aliás, eu desconheço escravocrata que não seja cruel, porque ele está tratando da coisa, e da mesma maneira que eu já, para começar essa aula, eu peguei o computador, abri, fechei, coloquei na altura que eu queria e remexi com ele tudo e tal, eles também faziam isso com os escravos, porque os escravos eram propriedade deles. Então, esse pessoal ia lá pensar em fazer primeiro e administrar depois, porque o Dom Pedro dava a concessão da estrada. Fazer depois algo complexo, como uma estrada de ferro, que tem que dar manutenção, que tem que construir, que tem que encomendar as máquinas, fazer máquinas, as máquinas de trem, né? E assim por diante. Eles não tinham cabeça para entrar nisso. E a hora que viram as estradas serem financiadas mal e porcamente, tanto a que era protegida do rei, que era dos britânicos, quanto a que era fruto do empreendedorismo nacional, que era a do Barão de Mauá, estavam em maus lençóis, em maus pedaços. E ninguém queria investir naquilo, fazer outras iguais, ser o cara que ia enriquecer com aquilo, como foram os empresários das vias férreas lá nos Estados Unidos. Então, isso aí já nos ensinou que o Brasil tem preferência por uma atividade cultivadora, extrativa, mineradora e tal, como eu falei para vocês no início do curso, e por isso, para chegar nesse ponto aqui que eu falei, como daquela fase da humanidade, do Neolítico, e antes ainda do Neolítico, da Pedra Lascada, paleolíticos, não sedentários ainda nômades, e sem a competência de fazer construções. Pois o brasileiro também se reconheceu incompetente para essa área, e eu dei assessoria jurídica para uma construtora há muitos anos atrás, e ela, obviamente, os donos de construtora formam um grupo e conversam e têm contato e trocam ideias uns com os outros. E essa construtora contratou um arquiteto urbanista que tinha trabalhado antes numa outra construtora, maior ainda, exatamente, de São Paulo, e que foi contratada para fazer tem um nome, mas eu não vou ficar procurando ele agora, fazer o leito, acho que é leito, da estrada de ferro, onde os verdadeiros construtores iam colocar os trilhos e as travessas. E o dono da construtora, que era um cara muito simples, virou para ele e falou assim: você leva um caderno, enquanto o seu pessoal mesmo já está transferindo o trabalho duro para os outros. Enquanto o seu pessoal está lá fazendo o leito da ferrovia, você volta e fica anotando tudo que o outro falou, tudo que o outro mandou fazer, tudo que foi feito, tudo que foi comprado, qual a maneira de selecionar, de escolher o produto mais adequado, o produto melhor para aquela
situação, você anota isso tudo, depois, quando você voltar aqui para dentro, terminar sua obra lá, nós vamos começar a fazer estrada de ferro. Quer dizer, que isso aí foi uma experiência de relação de trabalho igual a todas as outras, em que fala quem pode e obedece quem tem juízo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. O cara achou muito engraçado aquilo, porque nunca se viu transferir tecnologia anotando no caderninho. Mas existem muitas formas semelhantes, apesar de subreptícias, que são o furto de tecnologia, de patentes, de conhecimentos, de receitas do bolo. Aliás, me passou pela cabeça agora que tinha até uma novela em que tinha uma mulher especializada de fazer bolo, a concorrente dela, a inimiga dela, roubou receitas dela, prejudicou a empresa dela até praticamente fechar. Quer dizer, aí também ela estava praticando esse furto de ideias de tecnologia, porque a receita de bolo é uma altíssima tecnologia. Experimente fazer para vocês. Os que sabem, sabem porque aprenderam. Quem nunca teve um toque, não sabe. Eu dou uma aula que ninguém nunca me deu. Eu faço uma petição, eu faço um parecer, eu faço um recurso que ninguém nunca fez por mim. Porque eu desenvolvo esse conhecimento. Mas fazer um bolo, eu não sei o que é que põe nele, porque eu não sei farinha de trigo, fubá, açúcar, farinha de mandioca, farinha de milho. Eu não sei o que entra no bolo. E nem as quantidades daquilo. Por quê? Porque ele é uma tecnologia à qual eu não tive acesso. Mas há muita espionagem tecnológica no nosso mundo empresarial. Voltando para o nosso assunto, que não é nem empresarial, nem mundo, e nem tecnológico, e nem de espionagem. Se bem que não sendo nada disso, perde a graça. Porque os jogos e os filmes que você utiliza no celular, no computador, na televisão, sei lá mais onde, eles prendem a nossa atenção exatamente com esses aspectos. E nós, na nossa vida pessoal, não temos isso. Mas, então, foi retirada a norma hipotética fundamental e colocado no lugar dela um punhado de modos de pensar, de agir dos seres humanos, daquela comunidade humana, ou daquela sociedade humana. E lá no meio desses estão a cultura, a história, a civilização, a tecnologia, a economia, as tendências sociológicas daquele grupo e muitas outras coisas nesse nível de formação do comportamento, da identidade social daquele grupo. Nessa identidade social é que nós podemos ver que tudo isso forma um amálgama, um conjunto, que é a ideologia adotada pelos grupos dentro daquele conjunto. Então, são os aspectos conformados pela ideologia humana que são o fundamento do direito. Então, se eles saíram da pirâmide, eles saíram também do ordenamento jurídico e eles foram ordenamento jurídico formal e foram se encaixar num setor que nós vimos lá atrás, que é a fonte material do direito. A fonte material, nós explicamos naquela época, que é aquela que fornece a matéria, o conjunto de interesses, de objetivos, de comportamentos desejados, que o direito vai disciplinar. Então, a fonte material é o recheio do nosso biscoito jurídico. Aqui nas fontes formais, nós estamos vendo o biscoito propriamente dito,
aquilo que imprensa dá forma, dá possibilidade de degustação para aquela matéria que nós trouxemos de fora. Por isso é que eu brinco, no workshop de que eu participei há 2 ou 3 semanas atrás, que era sobre a psicologia e o direito, um parênteses aí, nós costumamos achar que psicologia só existe no direito penal. E interessante que foi exatamente no direito penal que ela veio a ser negada, quando a exposição de motivos do Código Penal de 1943, em torno da data da nossa CLT também. Eles lá no campo penal e nós aqui no campo trabalhista. Mas então, quando fizeram aquilo, apresentaram para o presidente ditador Vargas aquele livro. Apresentaram junto a exposição de motivos que defendia os partidos que o livro foi tomando, o Código Penal, defendia e esclarecia como que eles foram escolhidos e como que eles atuavam para mandar para o Congresso. E acabou não indo para o Congresso, que estávamos na ditadura, foi o ditador que assinou embaixo, juntamente com o seu ministro. E aí, igualzinho a CLT. E aí, ele fala lá nessa exposição de motivo. A humanidade está tomando conhecimento, está tomando ciência de que há pessoas não dotadas, esvaziadas dos dons humanos, de consciência, da mente humana, que lhe permitiriam se submeter àqueles aspectos morais e jurídicos que estão embutidos lá neste material que vai exigir a criação do direito. Então, eles não têm como se pautar, porque ou falta a consciência, ou falta o desenvolvimento mental suficiente, ou a perfeição. Perfeição não, que não existe nada perfeito, mas a adequação do sistema psicológico humano para o comportamento deles. Então ele explicou isso e tal, e acabou falando a parte mais prática dessa exposição, deste pedaço que ele fez na exposição de motivos. Enfim, os loucos de qualquer gênero, que era a expressão usada na época, também têm medo. Então, multá-los, ameaçar prendê-los, no país que existe, condená-la à pena de morte, de prisão perpétua, de 30 anos de cadeia, de não sei o que e tal, já que eles também têm medo, isto influencia o comportamento deles, mesmo sendo loucos. Que nenhum louco vai ter muito prazer em passar uma temporada mais longa na cadeia, na penitenciária. Mas então, isso tudo está nessa faixa da passagem da inconsciência para a consciência humana. E na faixa onde a ideologia é que rege, ela que nos possibilita entender esses mecanismos da nossa forma, da forma que nós temos para ver o mundo. Então, podemos até dizer que essa ideologia, neste caso, é a própria visão de mundo. Pois bem, daí para frente não existia nem Estado. Quem é que ia obrigar a seguir aquilo? Porque muitas pessoas podiam se recusar a seguir tanto a norma que a mandasse fazer alguma coisa, quanto a que a proibisse de fazer alguma coisa. Mas então, com todos esses riscos, eles criaram de uma maneira só. Há historiadores que dizem, por exemplo, que em Atenas
isto foi criado através de um golpe de Estado contra quem era senhor e dono daquele Estado e mandante, ordenador daquela população. Eu já falei para vocês, quando nós estávamos falando sobre o trabalho nos impérios, que era através do escravismo, que quem determinava, quem gerava o poder dentro da sociedade era a mulher, pelas coisas que ela detinha, as utilidades e pela educação dos filhos. Então, houve esse que eu chamei de golpe de Estado, em que os homens as enclausuraram lá no gineceu, que era a parte da casa destinada às mulheres, destinada à clausura das mulheres. Claus vem de chave, que é o fechamento e trancamento, né? Mas então, elas é que eram aquilo, os homens de repente falaram, não, nós é que morremos na guerra, nós é que juntamos as coisas que elas guardam, então essas coisas não são delas, elas são só guardiãs, nós é que empreendemos na nossa sociedade, então nós é que vamos mandar nessa sociedade aqui. E fizeram um Estado com a multifalada democracia grega, em que apenas 10% da população era beneficiada por essa democracia grega, ou era partícipe dela, ou decidia através dos mecanismos burocráticos que eles empreenderam. Quem que eram esses 10%? Os homens adultos, guerreiros, podiam ser também filósofos, engenheiros, cultivadores e tal, mas eram guerreiros, porque naquela época ainda se usava o conceito do povo em armas. O exército não é algo separado, divorciado da população e enfiado dentro do quartel para ficar lá limpando o fuzil e gerando uma estratégia de uma guerra tão hipotética quanto a hipótese fundamental do Hans Kelsen. Não. O exército naquela época era o povo em armas. O general, o cidadão, ia lá e convocava as pessoas para participar da guerra. O Leônidas de Atenas, quando foi ser o primeiro combatente grego a enfrentar os persas que estavam invadindo, e lá naqueles desfiladeiros que são famosos na história, já geraram até o filme 300, né? Ele só conseguiu convocar 300 cidadãos, que eram o grupo militar com que ele já atuava permanentemente. O resto da população não foi, e perdeu esses 300 pelo sacrifício de eles irem enfrentar os persas, que eram 300 mil. Então era 1000 vezes o exército de Branca Leone, lá do Leônidas, o espartano. Mas então, eles falaram, não, nós é que vamos mandar na cidade. Isso, obviamente, foi antes do Leônidas, foi antes da Guerra de Troia, foi ainda na época do primitivismo, da pré-história grega. E a Grécia, com isso, até evoluiu, mas prejudicou grandemente 90% da sua população, que incluía os camponeses, os escravos, os comerciantes, as mulheres, as crianças, os estrangeiros. Todos esses estavam fora da democracia grega. Por isso é que sobravam só os 10% de homens da classe superior, guerreiros, adultos, formados em atividades ditas nobres. Apenas eles é que iam para a Ágora, que era a praça pública, discutir, votar e fazer consenso sobre os objetivos do que eles tinham criado, que era o Estado. Na sociedade primitiva que eles extinguiram, mandava a mulher. Era um matriarcado. E muitos autores põem isso em dúvida, porque eles não olham o principal. O Estado é que foi
implantada através da força bélica. A sociedade organizada e comandada pelas mulheres, não. Elas obtiveram aquele seu poder primitivo na própria lida da comunidade, na própria vida da tribo. E isso foi tão antigo, tão imemorial, nas histórias, inclusive da Grécia, que a religião, as religiões, não sei se era mais de uma, dos gregos, com aqueles deuses, quantidade imensa de deuses que viviam no Olimpo, ou em regiões especializadas do mundo. Por exemplo, o Hades vivia no inferno. Ele era o comandante do inferno, o dono do inferno. O Saturno, não, o Júpiter vivia no mar, porque ele era o deus do mar. Aliás, tinha um outro deus do mar também, vivia no mar. E cada um desses especializados, vamos dizer assim, vivia no lugar ou na situação em que ele era o poderoso para manusear, para manejar, para implantar os mecanismos sobre aquele tipo de natureza. E aí, nesse ponto, então, vê que lá quem mandava muito eram os deuses masculinos. Mas as deusas já tinham seus mecanismos de influenciar ou a população ou os deuses todo-poderosos, e o faziam com muita frequência, como vocês podem ver, tanto na Ilíada, quanto e principalmente nas tragédias gregas que vieram a ser escritas bem depois. E aí os homens tomaram esse poder, o exerceram integral e absolutamente e cruentamente ao longo do passagem anterior da vida desses estados foi exatamente aquela em que as mulheres conseguiram ir acumulando os gêneros alimentícios, as crianças, as armas, as canoas, os couros e peles para fazer vestimenta e para outras finalidades que tinha muito, até para fazer bolsa, para carregar água. Então, elas foram regimentando aquelas coisas e desenvolvendo, consequentemente, a humanidade, a qual elas, mulheres, é que proviam, eram as provedoras. E com isto, retiraram o poder, receberam ou desenvolveram, porque ele não veio como um pacote pronto, ele foi desenvolvido pela própria evolução da comunidade através da consolidação dessas atividades das mulheres como atividades moldadoras da sociedade. E hoje nós, já distantes de tudo isso, ainda continuamos com o machismo, o prejuízo imputado às mulheres, a superioridade política e econômica do homem, tanto que a mulher faz o mesmo serviço e ganha menos. E escolas e tudo tal. O homem hoje é que é o detentor não só do poder, mas também do mando e dos privilégios. E então nós, porque eu me incluo nesse grupo, lutando para desfazer, para nos liberarmos de uma série de preconceitos que nos levam a discriminar os outros e nos quais nós temos uma grande vantagem, um grande proveito, porque nós discriminamos, nós acentuamos nossos preconceitos, nós afastamos aqueles indivíduos, aqueles grupos de características comuns em nossa sociedade, os estrangeiros, os escravos, aqui no Brasil,
nominalmente não existe mais escravo, mas continua existindo muito, também os operários, os mendigos, nós separamos esses, porque eles é que vão nos propiciar a riqueza. Então, geralmente, não falo na totalidade, mas geralmente, por trás da discriminação e do preconceito, existe um interesse econômico oculto. E se é oculto é porque é daninho, é porque é perverso. Vamos continuar, peraí. Então, dentro desse panorama, nós temos que, hoje, a nossa sociedade está estruturada também de uma maneira em que o ser humano é segmentado, a sociedade humana é segmentada por classes de acordo com o que ela tem, capitalismo, de acordo com o que ela faz, exploração do trabalho alheio, e de acordo com o que ela mostra, ostenta, possui, então, que é aí já uma aberração econômica, porque sociedades capazes de produzir bens, seja alimentícios, seja tecnológicos, seja industriais, etc., capazes de produzir bens suficientes para toda a humanidade. No entanto, de um lado não produz, de outro lado não permite acesso a eles a talvez a maioria da sociedade. Porque nós estamos com 15 milhões de desempregados. Estar desempregado é a miséria das misérias. Mas acima deles ainda tem muitos que têm um pouquinho mais, mas que também são miseráveis. Uma série de autônomos, alguns dos entregadores de pizza, ambulantes, carregadores, chapas de caminhão, desprovidos de uma renda fixa, esses todos também são miseráveis. Porque o pobre é aquele que tem uma renda insuficiente para ele viver. Aí o problema dos ricos agrava-se, porque o trabalho deles gerou um valor em cima do produto que vai ser repartido entre eles e os tomadores do serviço, os empresários. E esses, então, ficam com a maior parte, transformam a nossa sociedade numa sociedade injusta. E os grandes, principalmente economistas, falam, não, a sociedade brasileira não é pobre, ela é injusta. Ora, ela é injusta porque eles são continuamente injustos, porque na distribuição da produção e da riqueza nacional, eles seguram para si, eles se apropriam da maior parte. E a parte dos outros é insuficiente até para que eles ultrapassem a chamada linha da pobreza, que essas bolsas, esses auxílios, esses trem aí, não ajudam muito a ultrapassar também, não. Há 10, 15 anos atrás até que ajudava, porque eles tinham esses benefícios, tinham um valor significativo que a pessoa conseguia, mal e porcamente, mas conseguia manter as condições de vida da sua família. E, além disso, existia muito mais coisa do que hoje que esses pobres e miseráveis recebiam de graça. Dos remédios, de coisas de alimentação, de bolsa escola, bolsa gás e tal, outras coisas que o Estado dava como alternativa para o salário. E por que o Estado, então, simplesmente não aumentava o salário? Até que dava uns aumentos de vez em quando, mas porque ele era pressionado, ele era pertencente, ele era moldado, era pelos poderosos, que, por acaso, poderoso é o rico.
Então não é mais o guerreiro como era na sociedade antiga, não é mais a mulher como era na sociedade pré-histórica, é o potentado econômico. Este é que é o poderoso. Ele é que manda nos seus bens, que são muitos, senão ele não era rico, nos seus empregados, nos seus agregados, por alguma forma, família ou não família. E, além disto, mandam no Estado. O Estado foi criado por eles para servir a eles. E eu comecei a fazer toda essa digressão a partir desse ponto em que eu estava falando que os gregos criaram juntos. O Estado, junto eu não falo que é no mesmo ano, nem no mesmo século, mas no mesmo pacote, como a mesma reforma, transformação social que eles implantaram na Grécia, construindo o Estado. Tanto que a resistência a esses superpoderosos existia. E, para isso, eles tiveram que criar também a polícia. O braço armado do Estado não era o exército mais para lutar contra os forasteiros, porque esse exército era o que eu falei, o povo em armas. Mas, já formando o Estado, era um começo da trajetória que eles iam ter para formar o direito, para formar para conformar a sociedade e para formar a polícia e o exército. Formaram, então, a polícia para constranger as pessoas que não queriam se submeter voluntariamente àquela criação de um Estado, da divisão da sociedade em classes que os homens estavam criando. E por que até hoje eles discriminam e nutrem preconceito e daí tiram as suas vantagens econômicas em cima da mulher? Porque eles têm medo dela. Que elas continuam, como naquela época que eu falei da Grécia, a gerar o filho, a dar o leite, a educar o filho, a ser a guardiã de tudo que tem dentro de casa, até do dinheiro enfiado no colchão, se o homem tiver isso. Então, essa frase que eles falam, que um grande homem sempre tem uma grande mulher por trás, é preconceituosa, é discriminatória, porque a mulher tem que estar sempre por trás. Mas tem um tonzinho de verdade ao dizer que a mulher trabalha coisas que dão para ela poder, para ela interferir beneficamente na sociedade. E o homem tem medo disso. Então, eles preferem ir lá na clausura e a chave no bolso deles. E a nossa cultura ainda vai demorar bastante até superar essas desigualdades preconceituosas, discriminadoras e lesivas aos nossos companheiros de sociedade, ou aos nossos concorrentes, como julga o capitalismo. Então, os homens assambarcaram o direito como disciplina da vida, a organização institucional e política da sociedade como domínio da própria sociedade, que é o Estado, né? As organizações, a instituição é o Estado, a sociedade é a que é a criadora, a mantenedora e a prejudicada por esse Estado. Mas o homem está evoluindo, nós estamos só com uns 10 ou 100 mil anos aí na Terra, não sei, mas ainda vai passar mais umas 2 ou 3 vezes essa quantiazinha de anos até a gente ter um panorama igualitário para a vida. Ideia que já surgiu na humanidade por muitas vezes. Surgiu na Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Surgiu nas cavernas, nas clausuras, nas catacumbas, os
espaços subterrâneos que geralmente serviam para trazer água ou para levar esgoto. Ali, os cristãos, numa condição de vida daquela, tinham que ser solidários e fraternos e igualitários também. A hora que eles deixaram o esgoto dos palácios e passaram para dentro dos palácios, obviamente, eles deram abertura para os seus egoísmos, para as suas ambições, para o seu caráter psicopata diferente dos outros. Não tem nenhum ET por aqui. Não tem nenhum que tem mais pernas ou mais braços de que os outros para poder atuar mais eficientemente sobre o mundo. Não tem nenhum que tenha rabo. O tamanduá, por exemplo, quando vai apanhar frutas, quando vai exercer atividades, sei lá se o tamanduá come fruta, acho que ele come só formiga, mas a hora que ele vai exercer atividades que não sejam de andar, ele se assenta em cima das próprias pernas. Então, ele, e do próprio rabo, o rabo dele, então, tem duas utilidades, além do rabo dos outros animais, mas que serve só para espantar mosquito. O deles espanta mosquito, o deles serve de assento e o deles serve também de equilíbrio para que eles mantenham o corpo na posição que assim o desejarem. Então, nós não somos tamanduá, nós só temos 2 braços e 2 pernas. Alguns atuam muito bem com as 2 pernas e vão ser jogadores para serem eliminados nas Olimpíadas do Japão. Nada mais menos espantoso, nada mais natural de que os brasileiros que estão sendo eliminados lá, assim, a toque de caixa, a golpe de rodo. Eles não receberam nem desses empresários, oligarcas e desculpe. Oligarcas e centralizadores, nem do próprio Estado, eles não receberam bolsas, custeio, manutenção, academias, técnicos e essas outras coisas que, numa competição sofisticadíssima igual são as Olimpíadas, todo atleta tem lá do seu lado todas essas vantagens. Aqui, o cara tem que primeiro garantir o seu almoço para depois ir correr na rua, treinar com a fumaça dos ônibus, em cima do nariz e da cara dele. Como é que ele vai competir e ganhar medalha em Olimpíada? Os que ganham, eu não entendo, é os que ganham. Eles são tão heróis, eles sobreviveram, eles superaram tantas dificuldades que o povo deles, os brasileiros, impuseram a eles, que eu me surpreendo, eu me impressiono com o fato de eles ganharem alguma coisa. Da mesma maneira, eles aqui, o Brasil deixa grande parte de seus atletas, eu estou falando grande parte porque tem alguns que não, deixa seus atletas na condição de pobres e de miseráveis que eu expliquei agora mesmo. E por que eu falei grande parte? Porque tem alguns bancos que bancam alguém, tem algumas empresas imensas que bancam alguém, tem famílias que são ricas, então bancam o seu corredor, o seu jogador, o seu atleta de competições físicas e tal. Mas sim, a maioria foi para lá vendendo almoço para comprar a janta. Da mesma maneira que ocorre aqui no Brasil com as partes da nossa sociedade. Agora, uma sociedade que vive desta maneira, ela precisa da polícia, por quê? Para prender bandido que roubou 2 quilos de farinha no supermercado? Não. Ela precisa da polícia para constranger e manietar a sociedade, deixando-a incapaz de resistência. Hoje nós temos isso. Sai
passeata de um lado é acolhida, dada a ela lugar nos noticiários, caminhos abertos, e dinheiro do governo para pagar o avião que vai levar o seu líder máximo lá da passeata, da motociata, sei lá, para fazer a passeata, quer dizer, fazendo propaganda eleitoral para a eleição do ano que vem, com o dinheiro do Estado. Aí os deputados falaram, também, nós também queremos, então me dá 5 bilhões e 700 milhões aí, para eu fazer a minha campanha também, você está fazendo a sua. E o governo, para receber deles a tolerância com que ele continue fazendo tudo que ele faz, vai dar. Você pode até não dar os 5.700, que ia desgastar ele demais, mas dá 5, dá 4,5, dá 4. E retira aí uma quantia completamente despicienda. E isso tudo é a visão de mundo, é a ideologia desta nossa sociedade ainda escravista. Vamos voltar lá para os trem, desta nossa sociedade que se recusa a fazer estrada de ferro, que se recusa a montar uma viação férrea competente e suficiente para o seu desenvolvimento. E depois vem estranhar que o povo está pobre. Ele é escravizado, ele é explorado, ele é discriminado, ele é vítima de um preconceito terrível, de uma organização econômica estróina, perversa e cruel. Perverso é aquele que desviou do verso, que desviou do caminho devido, que é esse que fez a humanidade evoluir, passar lá do homem do paleolítico, da pedra lascada, para o homem da energia atômica e do celular na mão. Mas, por isto, é que surge dentro da sociedade uma animosidade que precisa da polícia para ser contida. E do exército em seguida para apoiar a polícia, e das leis que vão se referir àquilo. Eu falei no Código Penal, vamos falar nele de novo. O Código Penal tem lá uma seção dos crimes contra a organização do trabalho. É quando o trabalhador sai correndo e gritando por dentro do galpão da fábrica, que aí ele desorganizou o trabalho dos outros. É quando a empregada larga seu lugar na esteira rolante ou na máquina para dar de amamentar para o seu filho. Não, não é. Os crimes contra a organização do trabalho tem lá uma figura ou outra de piquete, de greve, de ocupação de fábrica, de quebra de máquinas. Todos crimes praticados pelo empregado. Então, quer organizar essa seção do Código Penal, quer organizar o trabalho a favor dos empregadores, a favor dos tomadores do trabalho alheio, a favor da riqueza dos proprietários, da distribuição do naco maior de produção, de renda, de lucro para esses proprietários. Então, os crimes que estão previstos no Código Penal são previstos para zelar por bem jurídico dos empresários e para impedir a existência, a conquista ou a constatação de bens jurídicos do empregado. Mas isso acontece aqui dentro do direito do trabalho também. Nós já vimos algumas situações e vamos continuar vendo outras ao longo do nosso curso. E agora já falei os dois escândalos da pirâmide atual. Primeiro, que ela não tem uma base jurídica. A base dela se assenta nos aspectos da visão de mundo, nos aspectos ideológicos da sociedade, que as fontes que estão especificadas naquelas pirâmides
disciplina. Em segundo lugar, eu falei também que a pirâmide deve ser invertida, porque aquele ápice, aquela pontinha onde está a Constituição, é que se abre, como a árvore, eu fiz esse exemplo, que se abre nos galhos que vão atingir todas as outras normas existentes. E atingir como? Permitindo que elas sejam feitas, permitindo que elas sejam impostas e permitindo que sejam punidas as pessoas que não obedecem, não acatam essa imposição. Por isso é que exige, por exemplo, o crime, a contravenção, não sei o que ele é, de desacato da autoridade. Eu, há bastante tempo, deixei de estudar para me desenvolver mais no direito penal. Estou estudando nos ramos que eu abordo no meu trabalho, na minha consciência, na minha satisfação de trabalhar com eles, como o magistério, como o direito do trabalho, como o direito tributário, como os demais direitos públicos e do Estado, como o direito econômico. E, entrando no direito privado, além desse direito do trabalho, eu também gosto de contratos, porque eu estou criando o direito que vai regular a vida entre as partes ao consensar com eles e minutar um contrato que seja positivo e desenvolvimentista para aquelas atividades, aqueles interesses que eles estão contratando. Então, para terminar essa aula de hoje, nós já estamos com a pirâmide invertida. A Constituição está abaixo, porque ela é que manda em tudo, ela é o fundamento de tudo, ela que manda a seiva do poder criador do direito para todos os degraus superiores, até na plataforma que vem lá na cobertura da pirâmide. Plataforma imensa, porque vai ser aquele quadrilátero, ou triângulo, ou quadrado imenso, onde se chegou no momento mais ínfimo e mais íntimo da normalização, da normatividade. Normalização é uma ação criadora, que é de normas. Normatividade é uma característica que ostenta e dá força para as normas já existentes. Então, enquanto a normalização produz norma, a normatividade reconhece a força, o poder do ordenamento jurídico. Com isso, então, nós vamos abandonar essa ideia por hoje e vamos, na próxima aula, começar a discriminar todos esses degraus da nossa pirâmide maia, exatamente por ter degraus, e explicar cada um deles com a respectiva natureza das normas que o compõem. E quanto àquele teto, quanto àquela cobertura da nossa pirâmide invertida, ali o povo dança, o povo se diverte, o povo explora uns aos outros. O povo que eu estou falando aqui é aquele conceito de Estado que envolve toda a sua população, como povo daquele Estado. Então, tem os ricos, os pobres, os malfeitores, os benfeitores, os criminosos e os santos. Os criminosos e santos é contrário um ao outro? Não sei. Então, eles estão ali, pululando ali em cima, recebendo tudo que vem da influência, da seiva que nasce lá do terreno ideológico, se concretiza na Constituição e sai se multiplicando, como o Covid, como o SARS-CoV-2, vai se multiplicando até chegar no topo, que agora é um topo largo, porque a nossa pirâmide está invertida. Até a próxima aula, então.
Tudo de bom para vocês. Grato por estarem aqui junto até agora. Tchau.